Prontinho. Vamos lá, página 15 do LIP, correção. Conforme eu vou lendo a questão, eu já vou explicando, tá? Então, vamos lá. Todo mundo tá com o livro aí, página 15. Primeiro exercício. A figura abaixo representa a ponta de uma raiz de alho, vista ao microscópio de luz. As linhas tracejadas A e B representam duas posições onde poderia ser cortada a raiz. Na posição B, eu cortando ali, eu separo a ponta da raiz, né? E se eu corto na linha A, eu vou cortar deixando a metade dessa estrutura. Então, letra A, qual dos cortes ao B certamente inibirá a continuidade do crescimento da raiz? O crescimento da raiz se dá pelos meristemas, né? Meristema apical, que seria a ponta da raiz, ponta do caule. Então, quando eu corto a ponta da raiz, essa raiz para de crescer. Da mesma forma que se eu corto a ponta do caule, também para. Então, quando eu quero inibir crescimento, eu simplesmente separo essa ponta do restante, tá? Então, é o corte B, certo? Letra B. Com base nos conhecimentos de botânica, justifique sua resposta. Acabei de explicar, né? A ponta da raiz é onde fica o meristema apical, é onde se dá o crescimento, tá? Quando você tira essa ponta, você separa esse meristema apical, então para de crescer, tá bom? O meristema apical ele é responsável pelo crescimento longitudinal da raiz, certo? Tudo bem com essa? Segundo exercício. O esquema a seguir representa o corte transversal do tronco de uma árvore. Então, eu tenho uma árvore, eu corto essa árvore e olho de cima. Então, eu percebo aí toda a estrutura feita em anéis ali, com todas as partes que compõem, né? Letra A. Em quais dos tecidos indicados se espera encontrar células em divisão? Nos tecidos meristemáticos. Olhando aí a imagem, nós temos o câmbio, né? A parte vascular e o felogênio, tá? Câmbio e felogênio. Tá? Então, a resposta é nos tecidos meristemáticos. Aí vocês podem pôr o câmbio, pode pôr entre parênteses vascular e felogênio. Letra B. Em qual dos tecidos indicados se espera encontrar seiva com maior concentração de substâncias orgânicas? A seiva que circula com o material orgânico é a seiva elaborada. A seiva elaborada, ela circula pelo floema ou vasos liberianos, tá? Então, aqui, em qual dos tecidos indicados? No floema, tá? Que vai transportar aí a seiva elaborada, né? Rica em substâncias orgânicas, principalmente os açúcares. Então, a raiz, ela pega do solo água e sais minerais, que é a seiva bruta. Conduz pelo xilema até as folhas, ou parte verdes do vegetal. Lá acontece o quê? A fotossíntese, onde a seiva bruta, ela entra numa reação, formando a seiva elaborada, que é a glicose. Aí essa glicose, ela volta a percorrer a planta toda pelos vasos do floema, vasos liberianos, tá? Então, xilema conduz a seiva bruta e floema a seiva elaborada. Tudo bem? Terceiro exercício. Júlia, tá digitando alguma dúvida? Tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone, tá? E me perguntar. Quem tiver sem o microfone faz pelo chat, mas se vocês estiverem com o microfone aí, pode abrir, não tem problema. Pode interromper que eu explico aí na hora que tiver a dúvida, tá? Terceiro, no revestimento de folhas e caules, podem ser encontrados estômatos e lenticelas, respectivamente. Essas duas estruturas têm a capacidade de realizar trocas gasosas e transpiração.
nesse sentido? Explique por que os estômatos apresentam a capacidade de abertura e fechamento e as lenticelas não. As lenticelas, elas não possuem esse movimento, essa abertura e fechamento aí, né? Porque elas estão presentes no súber. O súber é um tecido morto. É aquele tecido que fica na parte mais externa, que dá proteção, né, ao vegetal. Então, como as lenticelas estão num tecido morto, as células não vão ter movimento, tá? Então, são pequenos orifícios no súber. Já os estômatos não. Os estômatos, eles estão num tecido vivo. Então, as células, elas conseguem, através do movimento de turgidez, né? Ou seja, elas pegam a água, né? Aquelas células que ficam em volta do ostíolo, as células guarda, elas se enchem de água. Quando elas se enchem de água, elas ficam gordinhas. Quando elas ficam gordinhas, o que acontece? Túrgidas, elas se afastam, aumentando a abertura do ostíolo, aquela abertura que fica ali no meio. Quando elas perdem água, elas ficam mais murchinhas, então elas acabam se encostando mais, diminuindo a abertura do ostíolo. Então, pegar água ou eliminar água faz com que ela fique mais túrgida ou menos túrgida, tá? Aumentando e diminuindo esse tamanho do ostíolo. Mas isso num tecido vivo, né? Então, as lenticelas estão no súber, que é um tecido morto, por isso não tem movimento nenhum. Os estômatos, eles estão num tecido vivo, né? Eles são compostos ali por células vivas para poder fazer esse movimento, tá certo? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certinho? Quarto exercício. Então, tá bom. Camille, alguma dúvida? É dúvida, Camille? Não. Então, tá bom. Quarto exercício. Sobre os tecidos vegetais, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Todos estão certos, menos a letra E. Vamos ver por quê. O floema é o tecido responsável pela condução dos produtos do metabolismo, sendo constituído de células, em sua maioria, mortas. Errado. Células vivas, né? E com parede reforçada com lignina. Ela tem pontos de lignina sim, de suberina também, mas alguns pontos, não totalmente, porque o floema conduz o que? A seiva elaborada. E essa seiva elaborada, ela tem que sair desse vaso para poder passar para as outras células, né? É o verdadeiro alimento da planta, é a glicose. Então, o floema, ele não tem essa parede reforçada nas células, porque ele precisa dar vazão à sua seiva, e também não é composto por células mortas, tá? Então, a letra E que está errada, certo? Quinto exercício, leia o poema abaixo, que está no livro Espera. Rosa, espinho. Pago a impaciência desta paixão ansiosa por te querer em meu caminho. Que escolher a rosa, feriu-me o espinho. Bom, analisando o verso em destaque, do ponto de vista biológico, podemos afirmar que, primeira coisa, a rosa, aqui está o espinho, né, está sendo ligado à rosa. E a gente fala no popular mesmo, ai, eu espetei meu dedo no espinho da roseira. Biologicamente falando, o que a roseira tem não é espinho, é acúleo. Por que não é espinho? O espinho, na verdade, é uma modificação caulinar ou foliar, tá? O espinho, se a gente pega, por exemplo, um limoeiro, quando você vê aquele espinho pontiagudo, se você tenta destacar, você não consegue, ele é grudado, ele é muito difícil você tirar. Por quê? Porque ele parte de estruturas internas do caule. Então, os tecidos, eles são muito fortes ali para segurar esses espinhos.
Então não é uma coisa facilmente destacável, né? Agora, quando você pega, no caso da roseira, o que você chama de espinho, que na verdade é acúlio, ele é facilmente destacável. Existem floriculturas, inclusive, que quando montam arranjos com rosas, né, buquês de rosa, tiram os acúlios para evitar machucar a pessoa que recebe. Então é assim, a roseira ela tem acúlio. O acúlio é um agregado da epiderme, do tecido de revestimento, facilmente destacável. Ele serve para proteger o vegetal, tá? O espinho também faz a proteção, mas aí ele já tem uma origem intradérmica, é diferente, tá? Então aqui, o que nós podemos afirmar? Letra C, está incorreto, pois a roseira apresenta acúlios, que são projeções epidérmicas pontiagudas, resistentes, facilmente destacáveis e com função de proteção. É tudo aquilo que eu expliquei, né? Então, letra C, certo? Só que ninguém fala, né? O acúlio da rosa, fica até estranho falar isso, né? A gente fala o espinho, né? No popular. É que nem aquela história de massa e peso. Né? Você não fala assim, eu vou subir na balança para medir minha massa. Ninguém fala isso. Todo mundo fala, eu vou ver quanto eu estou pesando, né? Só que na hora que a balança mede ali, ela está medindo o quê? A tua massa. Porque se você for pensar no seu peso, você tem que multiplicar pela força de gravidade. E aí fica um valor enorme. Então, no popular, a gente fala, qual é o seu peso? Né? Só que, na verdade, o que a gente está perguntando é a massa. Então, aqui é a mesma coisa, né? No popular, a gente fala o espinho da rosa. O espinho espetou meu dedo e tal. Mas não é espinho, é acúlio, né? É que no dia a dia a gente acaba não usando, né, essas palavras mais científicas, né? Mas é isso. Exercício número 6. A figura abaixo apresenta alguns tecidos vegetais. Analise-a para avaliar as proposições seguintes. Vocês têm aí uma folha e uma ampliação de um ponto da folha, mostrando aí os estômatos mais escurinhos, né? Depois nós temos ali uma raiz e nós temos ali um pedaço dessa raiz ali, mais ou menos tirado do número 2 ali, aquela região, né? Ampliando, mostrando aí os tecidos, os vasos, né? Do xilema, do floema, enfim. Vamos lá. Em A, as estruturas indicadas pelo número 1 têm a função de efetuar trocas gasosas e fazer a regulação hídrica do vegetal. Certo, verdadeiro. São os estômatos, né? Depois, a estrutura indicada pelo número 3, é a ponta da raiz. É chamada coifa e tem função de proteger o tecido subjacente durante o crescimento radicular, verdadeiro. A coifa, ela funciona como um dedal. Sabe aqueles dedais que as pessoas usavam antigamente, não sei se ainda usam, para costurar, que colocava, parecia uma capinha de metal no dedo, para evitar que a agulha furasse o dedo da pessoa. A coifa, ela parece um dedal, né? Ela é uma estrutura que fica na ponta da raiz, para proteger, porque conforme a raiz cresce, né, nós temos o meristema apical ali na ponta. Conforme a raiz cresce, ela vai se aprofundando no solo. E esse tecido meristemático da ponta, ele é muito frágil, ele é muito delicado, né? As células estão em constante divisão celular. Conforme essa raiz vai se aprofundando no solo, as partículas do solo entram em atrito com essa raiz, podendo danificar essa ponta. E danificando essa ponta, danifica o tecido meristemático. Logicamente, a raiz pode até parar de crescer. Então, a coifa serve para proteger, para que a raiz consiga ficar indo em direção, né, ao solo. O atrito não vai prejudicar o tecido meristemático, fazendo com que o crescimento aconteça numa boa. Então, a coifa ela vai proteger a ponta da raiz contra o atrito, né, proteger do atrito com as partículas do solo, as pedrinhas, enfim, tá certo? Então é verdadeiro. Próxima.
O tecido indicado pelo número 2 é conhecido como mesênquima, constituído principalmente de células rígidas, em sua maioria mortas, para resistir às tensões provocadas pelo crescimento radicular. Não, gente, porque se é uma região de crescimento, não pode ter células mortas. As células, para poder ter o crescimento, essas células precisam estar bem vivas para fazer a divisão celular. Então, tá errado. Próximo. O esclerênquima é um tecido rígido, formado principalmente por células mortas, quando maduro, e com função de sustentação. Perfeito, certinho. A última, xilema e floema, constituem o tecido de condução, que permite a circulação da seiva, constituída essencialmente de matéria orgânica e inorgânica, respectivamente. Não é o contrário, né? O xilema é a matéria inorgânica, água e sais minerais. E o floema é a matéria orgânica, ou seja, a glicose. Então está ao contrário, né? Como ele colocou respectivamente, a gente pensa que teria que estar na ordem certa e não está. Então ficou assim: verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Conseguiu pegar, Júlia? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Essa matéria é muito fácil, né? Muito simples, dá para entender tudo. Na verdade, vocês já estudaram isso lá atrás, né? No 7º ano, quando vocês tiveram a parte de seres vivos, vocês já estudaram essa parte de botânica, a gente já viu algumas coisas, né? Os alunos que tiveram aula comigo no Fundo 2 viram, com certeza viram, tá? Que eu me lembro bem. Então, não é tão difícil. Claro que agora, você lembra, Camille? Então, na verdade, agora aprofunda um pouquinho mais. Então, a gente passa a falar dos tecidos, né, da histologia vegetal, das estruturas. Lá no Fundo 2, a gente via só assim, as partes principais, né, as coisas principais. A gente não entrava em detalhes. Agora, o próximo assunto, que é organologia vegetal, vocês vão lembrar mais ainda. Raiz, caule, folha, isso vocês viram bem lá no 7º ano, né? Então, como eu falei, a gente aprofunda um pouquinho, mas é uma matéria que vocês já viram, não é uma coisa totalmente nova. Essa parte de histologia ainda, os termos são novos, né? Lá no Fundo 2 a gente não explora o nome dos tecidos e tudo mais. Mas o básico, né, a condução de seiva e tudo, isso daí é tranquilo, né? Bom, pessoal, nós encerramos a parte de histologia vegetal, tá? Então, aqui está a correção. Alguém perdeu alguma coisa? Se alguém ficou em dúvida na hora de anotar alguma coisa, tá? Pode tirar as dúvidas comigo. Eu vou parar a gravação, porque para a gravação o que interessa é a correção, tá? Mas a gente continua para tirar as dúvidas, tá? Então, deixa eu só encerrar aqui